Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Direito ao Cubo. Professor Vitor Hugo Zanotti aqui, mais uma vez. Hoje vamos dar início à nossa terceira aula, do nosso curso de Direito Tributário. Vamos falar sobre as teorias de classificação dos tributos, principalmente dando enfoque na teoria da tripartição e da pentapartição. Então, se você tem dúvidas de como distinguir os tributos, se perde na hora de fazer uma questão, ou se você é mesmo um curioso, não estudante do direito, mas quer saber identificar especificamente o que acontece nas situações do cotidiano, essa aula é para você. Vem comigo e vamos nessa. Seja bem-vindo. Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aqui à nossa terceira aula de Direito Tributário. Hoje vamos falar sobre tributos em espécie e como distingui-los. Então, o assunto da aula de hoje é sobre as teorias classificatórias dos tributos, notadamente as mais conhecidas, a teoria tripartida, a teoria pentapartida, né? Vamos falar sobre isso hoje, para que você não erre mais nas provas de concurso, da OAB, da faculdade, e até mesmo para caso você seja um estudioso, uma pessoa interessada, que consiga identificar de fato o que está sendo cobrado no seu dia a dia ali, o Estado, o que é que o município, a União, o que é que eles estão te cobrando de fato e por que eles te cobram, né? A teoria, as classificações, elas servem para você distinguir no universo de tributação, o que é o gênero do que é espécie, né? Então vamos tratar disso hoje e continuamos. Vamos nessa. Olha só, a classificação dos tributos, elas têm várias correntes, né? A bipartida, tripartida, quadripartida, pentapartida. Eu, sinceramente, eu não vou falar sobre todas elas. O que muda de uma para outra é basicamente o fato de que uma inclui uma espécie diferente, outra não inclui, né? Tá aqui para vocês verem. Vocês podem pausar esse vídeo e ver o que é que cada uma inclui ou não inclui, tá? Porque o foco do vídeo realmente é a teoria tripartida e a pentapartida, que são as mais utilizadas, né? Uma com previsão no Código Tributário Nacional, que é a teoria tripartida, né? E a outra encampada pelo Supremo Tribunal Federal, que é a teoria pentapartida. A gente vai tecer alguns comentários sobre elas, né? E aqui eu coloco a previsão, né, do CTN, do artigo 5º, que os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, para a teoria adotada pelo CTN, que é a tripartida, os tributos são esses três, né? E mesmo quem adota a teoria da tripartição, ela reconhece que os empréstimos compulsórios, né, que seriam as que não compõem aqui a, a dicção da lei, né, e as contribuições especiais se enquadrariam, eles existem, então quem adota a teoria tripartida, eles reconhecem, olha, empréstimo compulsório existe, ele existe. E contribuições especiais também. Então, só que para eles entraria em alguma dessas modalidades, ou impostos, ou taxas, ou contribuições de melhoria, certo? Esses outros dois. Já a teoria pentapartida, não. Eles tratam como hipóteses apartadas, né? Ou seja, seriam, para a teoria pentapartida, seriam cinco impostos, né? Perdão, cinco tributos: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais, certo? Ok, sem mais delongas, vamos começar a entender aqui que é um assunto um pouco mais. Já estamos começando a entrar em coisinhas um pouco mais trabalhosas e complexas, tá bom? Mas é muito importante você fixar essa base para não ter dificuldades depois. Porque certamente todos esses assuntos que estivermos falando hoje
vai ser importante em algum momento nas aulas no futuro, quando formos falar de coisas mais ainda específicas, quando formos seguir o CTN, falar de princípios, então a gente vai rememorar e trazer isso em outras aulas. Então é importante que você entenda perfeitamente bem, tá bom? Então, ah, como é que eu começo a distinguir? O que é que eu tenho que fazer para distinguir? Ai, meu Deus, eu não sei se o que está diante dos meus olhos é um imposto, é uma taxa, é uma contribuição. E aí, professor, o que é que eu faço para distinguir essas coisas? Bom, se você é filiado à teoria tripartida, você vai abrir, ou mesmo que não, a gente precisa ser maleável nesse tópico, tá certo? Você vai ter que abrir o artigo 4º do CTN. E o que é que diz o artigo 4º do CTN, né? Ele fala o seguinte, abre aspas, a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes, marca-se irrelevantes, para qualificá-la a denominação e demais características formais adotadas pela lei, ou seja, em outras palavras, o nome, né? Ou outra característica que não o nome, né? Adotada pela lei. E a segunda situação é a destinação legal do produto da sua arrecadação. Então, vai servir para qual finalidade, né? Então, o artigo 4º CTN ele diz o seguinte, olha, para saber a natureza jurídica, ou seja, para saber se é imposto, taxa ou qualquer outra coisa, você tem que olhar para o fato gerador, né? Ou seja, o que é que causa aquilo ali, né? E vai ser irrelevante o nome, né? E para onde vai essa arrecadação, certo? Certo, beleza. Então, primeira coisa, quando a gente vai falar de fato gerador, e para fazer essa distinção, a gente precisa entender um negócio muito importante. O fato gerador, saber analisar o fato gerador sob uma ótica específica. Qual ótica específica, professor? Olhar o fato gerador sob a ótica dos tributos, se são vinculados ou não vinculados. E aqui eu peço que você preste muita atenção. Na aula passada, na aula 2, nós falamos sobre a definição de tributo. E a parte final da definição de tributo, ela fala assim: tributo, né, é atividade administrativa plenamente vinculada, né? Que lá naquela aula eu explico especificamente dizendo o seguinte: olha, não tem o que fazer. A administração tem que cobrar o tributo, não é verdade? Então, naquele caso da definição, é um tipo diferente de vinculação, ou seja, de que a administração pública ela não tem opção, os seus agentes eles não têm opção, eles têm que cobrar porque é uma atividade obrigatória, né? Essa vinculação que estamos falando em relação à ótica do fato gerador é uma coisa completamente distinta, mas que vai servir expressamente para você saber distinguir os tributos, né? Então, como assim, professor? Tá, entendido que são coisas diferentes, né? Ótimo. Pergunta dica. Eu anoto aqui para vocês. Toda vez que você tiver dúvida se algo você está diante de um imposto ou de uma taxa, você vai fazer essa pergunta para você. Qual pergunta? O Estado, para cobrar determinado tributo, esse tributo que você está analisando, ele deve realizar alguma atividade específica em relação ao sujeito passivo? Tá, professor, não entendi nada. Tá, eu te explico. O Estado, ele tem que fazer alguma atividade para te cobrar o que ele está te cobrando? Tá, não entendeu ainda? Eu vou te trazer um exemplo. O Estado, para te cobrar o IPVA, ele tem que fazer alguma coisa? Não, ele não tem que te fazer nada. É só o fato de você ter um carro, ter uma casa, no caso de IPTU, o Estado não faz nada. Ele não está fazendo nada, ele não presta nenhum serviço, não. Quem faz alguma coisa, se alguém faz alguma coisa, é você. Você comprou o carro e você é devedor de PVA. Você comprou a casa, você que é devedor de IPTU. Não é verdade? Vocês estão entendendo? Então, nesse caso, o Estado não faz nada. Diferentemente, né, seria quando o Estado
por exemplo, o estado não, o município, ele vem, vocês pagam taxa de coleta de lixo. O município ele vai lá, em alguns dias na semana, ele pega aquele seu lixo acumulado ali do lado de fora, joga no caminhão e vai embora. Aí depois você recebe uma cobrança chamada taxa de coleta de lixo. Por quê? Porque tem uma atividade estatal específica que vai lá e recolhe o lixo na sua casa. Então, quando a gente fala em vinculado e não vinculado em relação ao gerador, nós estamos querendo dizer isso. Então, nessa perguntinha, tem serviço do Estado para você ou não tem? Se a resposta for tem um serviço do Estado, nós estamos diante de um tributo vinculado. Se não há um serviço do Estado, nós estamos diante de um tributo não vinculado. E por que isso é tão importante? Ora, o artigo 4 do CTN diz que para a gente identificar, só o nome não basta, né? E o destino da arrecadação também não, né? Então, a gente tem que olhar o fato gerador. E para distinguir imposto e taxa das demais, a gente tem que olhar para o fato gerador, tá? Então, vocês querem ver? O fato gerador do IPTU, como já dito para vocês, é possuir uma casa. Não tem atividade estatal nenhuma, você que compra a casa. Então, IPTU é o quê? É um imposto, certo? Agora, taxa de coleta de lixo. Tem um serviço que o Estado presta para você? Sim, professor, tem. Eles passam na minha casa, recolhem o lixo e levam embora. Perfeito. Então, isso é uma taxa, né? Porque é um tributo, a taxa é um tributo vinculado. E o imposto é um tributo não vinculado. Vocês estão me entendendo? Então, isso é muito importante para vocês começarem a ter essa maturidade de saber distinguir cada coisa e não confundirem como as pessoas que não estudam essa matéria tendem a fazer. Tá certo? Vocês querem ver como tem utilidade prática isso e não é só bobagem? Eu mostro para vocês. Ah, faz sentido nós afirmarmos o seguinte: ai, eu não vou mais pagar IPVA. Porque simplesmente, olha, as ruas do município, a estrada aqui do estado, tá toda esburacada. Vocês, eu imagino, alguém já deve ter falado isso para vocês, né? Não sei, um tio aí que reclama que pega muito estrada, um tio caminhoneiro e tudo mais. Faz sentido essa afirmação? Com base no que a gente acabou de ver? Não, pessoal, não faz sentido essa afirmação. Porque o IPVA, e a gente quando for falar de impostos especificamente, a gente vai ver que tem outra situação envolvendo esse termo vinculado. É em relação à arrecadação. Quando a gente fala de para onde vai o produto, a arrecadação, né? Os impostos eles servem para eles são arrecadados para custear os serviços universais. Então, estamos falando de segurança pública, saúde, educação. Então, o IPVA ele serve para custear isso e não necessariamente para custear o recapeamento asfáltico ali, o cuidado com as estradas, né? Diferentemente seria se estivéssemos falando de uma tarifa ali, de uma taxa quando você passa por um pedágio. Essa taxa é justamente por um serviço público inerente ali de manutenção, né, de prevenção daquela via pública, né? Então, eu não sei de onde você é, não sei de onde você está assistindo esse vídeo, mas quando a gente fala ah, 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 de pedágio aqui no estado de São Paulo, a gente paga pedágios caríssimos. Mas nós temos o serviço de manutenção da via, vias impecáveis, sem buracos, bem iluminadas, bem sinalizadas, com tantas ambulâncias a cada tantos quilômetros, postos de emergência, de descanso. Então há um serviço inerente àquilo ali. Então, de fato, essa afirmação aqui do não pago, não vou mais pagar IPVA porque tem buraco na via, faria sentido se fosse uma taxa, né? E aí esse negócio de tarifa, quando é taxa, a gente vai discutir melhor quando a gente
começar a abordar as aulas específicas de taxa, né? Quando a gente for individualizando cada um ali com as suas características imprescindíveis, né? Tá bom? Então, voltando aqui ao assunto, é muito importante que você saiba o conceito de referibilidade, né? E referibilidade é justamente isso que a gente acabou de ver. Ai, professor, não entendi. Referibilidade? Referibilidade é isso. Esse tributo. Referibilidade é isso. Há uma atividade inerente do Estado prestando alguma coisa para você, se a resposta for afirmativa, tem referibilidade, né? É como se tivesse olha, tem uma contraprestação acontecendo, né? Então, referibilidade nada mais é do que isso que a gente acabou de dizer. Então, os impostos, eles não têm referibilidade. Por quê? Porque não importa, não exige atuação direta do Estado em momento algum. Já as taxas, elas possuem referibilidade. Por quê? Porque quando você paga uma taxa, necessariamente o Estado está praticando alguma atividade em relação a você. Seja uma taxa de coleta de lixo, onde ele pega seu lixo e joga dentro de um caminhão e leva embora, ou quando você é fiscalizado, por exemplo, você tem um comércio e você é fiscalizado um fiscalizado pelo setor competente, né, exercendo o poder de polícia, que você acaba pagando um alvará de funcionamento, você funciona uma taxa de horário especial, a, a taxa cobrada aí, a gente vai falar isso nas aulas específicas de taxa, só estou aqui pontuando para explicar melhor o que é referibilidade. Lá há uma fiscalização inerente, essa fiscalização inerente, ela tem referibilidade, certo? Então, o que eu coloco aqui? Ó? Eu coloco o artigo 16 do CTN, que fala assim, ó, imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Ou seja, o imposto ele não tem referibilidade, certo? E está até positivado no CTN no artigo 16. Beleza? Tá. Então vamos para outro assunto agora, tá certo, pessoal? E aqui é o seguinte, ah, no conceito de tripartição, né, a gente viu que a teoria tripartida, ela considera que são tributos, impostos, taxas e contribuições de melhoria, certo? Então, taxas e contribuições de melhoria. Onde é que está previsto isso, né? Artigo 145 fala o seguinte da Constituição Federal. Abre aspas. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: taxas, em razão do exercício do poder de polícia, isso eu já adiantei agora há pouco, ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis. Já já eu vou explicar. Prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. E três, a contribuição de melhoria decorrente de obras públicas, né? Então, a própria Constituição, na hora que vai distinguir o fato gerador, né, ela dá essas condições, né? Então, o fato gerador da taxa é um serviço, certo? Público, específico e divisível, né? Específico e divisível, a gente vai ver nas aulas de taxa, a gente vai entrar um pouquinho melhor nesse assunto, lá na aula de taxa, que é um serviço uti singuli, a gente vai falar sobre serviços uti singuli ou uti universi, certo? São expressões em latim para se referir a serviços ah, gerais ou serviços individuais, né? Então, vamos continuar usando o exemplo da taxa de coleta de lixo. A taxa de coleta de lixo é um serviço individual, porque eu consigo identificar quem é beneficiado por essa taxa de coleta de lixo. Sim, eu não deixo meu lixo aqui do lado de fora de casa e eles não recolhem. Então eles sabem que eu produzo lixo e eles conseguem me identificar, certo? Então, é, por que isso é importante, pessoal? Muito simples. A gente vai falar agora sobre a súmula vinculante 41, que fala assim, ó, o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Por quê? Porque a taxa, segundo a própria Constituição Federal, certo? Ela só pode ser usada pelo poder de polícia, uma fiscalização, né?
ou por serviços públicos específicos e divisíveis. Eu consigo saber quem de fato utiliza a iluminação pública? Eu consigo identificar quem usa mais, quem usa menos? Eu consigo identificar quem não usa iluminação pública? Vocês percebem que é impossível identificar? A taxa de coleta de lixo eu sei, porque eu tenho um lixo, eu coloco ali fora, o caminhão recolhe e leva embora. Agora, a iluminação pública de uma praça, ah, de uma via pública pouco acessada, a gente não consegue identificar quem é beneficiado disso, né? Então, partindo de um raciocínio com base na teoria da tripartição, o que nós pagamos hoje de contribuição de iluminação pública não poderia ser cobrado, né? Porque não se encaixaria em nenhuma das hipóteses de tributo, né? Então, qual é a conclusão que nós temos? Então, deixa eu explicar vamos abre aspas aqui para um contexto breve, contexto histórico. Depois que foi expedida essa súmula vinculante 41, ou seja, impedindo a cobrança de taxa de iluminação pública, né, porque não pode cobrar, deveria ser cobrado por um imposto para cobrir um serviço geral, né, um serviço geral, não específico e indivisível, né, ah, tiveram que encontrar uma saída. E a saída foi alterar a Constituição Federal para prever a contribuição de iluminação pública, né, que vai ser instituída pelos municípios e pelo Distrito Federal, né? Mas perceba que essa contribuição de iluminação pública, ela tem um novo nome, mas está cobrando exatamente a mesma coisa que a taxa de iluminação pública cobrava antigamente, né? O correto seria denominar essa cobrança de imposto, né? De imposto, ter previsto ali no local dos impostos, mas não foi feito assim, decidiram chamar de contribuição de iluminação pública, né? É, é isso. É isso, em relação à taxa de contribuição de iluminação pública, que a gente não consegue é, é, encaixar bem esses detalhes, essas alterações na teoria da tripartição. E aí, a teoria da pentapartição vem para como, apesar da teoria da tripartição ser tecnicamente mais bem construída, mais lógica, né? A teoria da pentapartição vem para uma forma de salvar essa sede arrecadatória estatal que prevê inúmeras situações para custear o serviço público, né? Então, outro exemplo interessante em relação a essa situação é, nós acabamos de ler no artigo 4º do CTN que independe, né, para você saber diferenciar um de outro, independe, né, o nome e o destino da arrecadação. Só que, olha só que interessante. No caso do imposto de renda pessoa jurídica e da contribuição sobre o lucro líquido, certo? O imposto de renda pessoa jurídica que é cobrado das empresas, né? Tributada a renda das empresas. E o outro é uma contribuição social destinada a subsidiar a, a Seguridade Social, que é a contribuição sobre o lucro líquido. O fato gerador de uma é a renda da empresa. E da outra é o lucro líquido de quem? Da empresa. Percebam que os fatos geradores dessas duas hipóteses, uma é uma contribuição social, outra é um imposto, são muito próximos, são quase idênticos, né? E aí, a única forma de diferenciar esses dois casos, por incrível que pareça, é justamente aquilo que o artigo 4º do CTN ele disse que era irrelevante, que é o nome, ou seja, um se chama imposto de renda da pessoa jurídica e o outro se chama contribuição social sobre o lucro líquido, né? E outra coisa, a arrecadação, né? O destino da arrecadação, melhor dizendo. No imposto de renda da pessoa jurídica, o destino da arrecadação vai para onde? Para pagar, para servir para pagar os serviços gerais, né, da população, né, do Estado, para custear os serviços gerais do Estado, né? Segurança, saúde, segurança pública. Já
a contribuição sobre o lucro líquido serve para custear a Seguridade Social. Então, olha só que loucura, né? Então, nós temos o seguinte, que a teoria da pentapartição, ela veio que meio que para tentar legitimar essa sede arrecadatória, né? Esse propósito arrecadatório do Estado, né? Do Estado. Então, assim, independente de qual teoria, e aqui a gente não está dizendo que uma teoria é melhor do que a outra, o que eu quero dizer para vocês é que vocês têm que tomar cuidado e conhecer as duas, certo? Então, é, é, a conclusão é o seguinte: direito tributário, muitas vezes nós ficamos diante de um freestyle jurídico. Um grande amigo meu, formado comigo na Universidade Federal do Ceará, ele, toda vez que nós nos deparamos com coisas que não fazem muito sentido lógico, né, nós nos habituamos de chamar de freestyle jurídico. Então, mando um abraço para o meu amigo Davi Rocha, futuro promotor de justiça, já aprovado em múltiplos concursos, eu deixo essa homenagem a ele. Isso aqui se trata de um freestyle jurídico, né? Onde o poder, os doutrinadores, né? E até os tribunais, eles endossam certas coisas para legitimar que o Estado ele cumpra a, é, a sua atividade arrecadatória, né? Que se chama de sede arrecadatória, né? Então, assim, pessoal, por fim, resumo da ópera, certo? Teoria tripartida, prevista no CTN, com algumas disposições, certo? Impostos, taxas, contribuições de melhoria compõem a tripartição. Teoria pentapartida, certo? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais, tá bom? É... Ah, só mais um detalhezinho. O artigo, professor, e o artigo 4º? O que que acontece? Na teoria pentapartida, ele é aplicado na teoria pentapartida? Então, a única forma de aplicar o artigo 4º, na verdade, na teoria pentapartida, pelo menos, né? É você entender que, na verdade, os incisos do artigo 4º, né? Essa parte aqui e essa parte do caput, né? Sendo irrelevantes, não teria sido recepcionada pela Constituição de 88, né? Porque esses dispositivos foram redigidos na, quando foi publicado o Código Tributário Nacional, 67, ou próximo dessa data, tá? Então, a única forma de salvar as duas coisas é você fazendo essa interpretação, senão realmente fica algo sem sentido. E, e justamente por isso temos que ter tanto cuidado. Então, numa prova, pessoal, numa prova, seja de faculdade, concurso, de OAB, de o que for, você tem que ficar atento, muito atento ao enunciado. Porque, olha só que loucura, né? Se eles te perguntam algo, tirando como substrato a teoria pentapartida de um julgado do STF, por exemplo, você vai ter que marcar que ela é a correta. Por outro lado, se eles te pedem a redação literal do CTN, do artigo 4º, você tem que dizer que a arrecadação, o destino da arrecadação e o nome são irrelevantes para fins de saber a natureza jurídica do determinado tributo, né? Então, muito cuidado com isso, certo? Beleza. Então, para encerrar aqui a aula de hoje, pessoal, nós temos a questãozinha da OAB, né, sobre esse assunto, que diz o seguinte, abre aspas, o Distrito Federal instituiu por lei distrital a contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública. Um contribuinte insurgiu-se judicialmente contra tal cobrança, alegando que a instituição pelo Distrito Federal seria inconstitucional. E aí, pessoal? É inconstitucional? Bom, vamos ver. Diante desse quadro, assinale a afirmativa correta. Alternativas. O contribuinte tem razão, uma vez que, em virtude das peculiaridades do Distrito Federal e a União, o ente federado como. Não, não é. Está errado. Né? Nós vimos que a contribuição é os municípios mesmo, né? E o Distrito Federal. O contribuinte tem razão, uma vez que, em virtude das peculiaridades do Distrito Federal, o Estado de Goiás. Não, não, não. Também não. C. O contribuinte não tem razão, pois o Distrito Federal possui delegação de capacidade tributária ativa feita pela União para cobrar. Não, também não é.
Só pode ser D, pessoal, mas eu vou ler aqui para que a gente marque aqui como uma resposta correta. O contribuinte não tem razão, pois o Distrito Federal pode instituir a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, assim como os municípios. Resposta correta é realmente a letra D, né? Nós vamos, quando formos falar sobre a aula específica, nós teremos uma aula específica sobre contribuição de iluminação pública, onde nós vamos voltar a falar sobre esse assunto, um pouquinho mais de minúcia, um pouquinho mais de clareza, para que vocês realmente entendam o cotejo que fez nascer a cobrança de iluminação pública, da contribuição de iluminação pública. E que, de fato, hoje, o entendimento unânime que ela é constitucional. Tá certo? Beleza, pessoal? Então, gente, eu vou pedir, como sempre, no finalizando o vídeo, mais uma aula, terceira aula desse nosso programinha aqui de direito tributário, completamente gratuito, pensando em ajudá-los a compreender uma matéria do direito que não é a predileção da maioria das pessoas. O canal, é importante ressaltar, ele não é específico de direito tributário. Nós vamos sim falar sobre outras matérias. Inclusive, por favor, se você tem interesse de outra matéria, coloca aí no comentário que outra matéria o professor Vitor tem que falar sobre. Até sugestões de tema são sempre muito bem-vindos, tá certo? Então, de resto, por favor, se você gostou do vídeo, se o vídeo lhe foi útil de alguma maneira, se você entendeu algo que não tinha entendido antes, se você faltou essa aula na faculdade e estava precisando tirar essa dúvida aqui e gostou, serviu, te fez acertar uma questão na prova, por favor, te peço, se inscreva no canal, deixe seu like, comente. Ah, todo tipo de crítica, sugestão, elogio é sempre bem-vindo para possibilitar a melhora e o crescimento deste professor que vos fala. Tudo bem? E por fim, se você quiser, gostou muito mesmo, foi com minha cara, por favor, me siga nas redes sociais para dar uma força no professor, tá certo? Pois um beijo e um cheiro para vocês e até a próxima aula. Valeu, pessoal. Até mais.